vamos suprimir o pequeno expediente, vamos passar direto para a tribuna livre, por questão de horário regimental. Por favor, chamar a tribuna livre, senhor secretário. Bom dia a todos, senhor presidente. A senhora Elmara do Carmo Paz Silva, né, moradora do bairro Novo Canaã, segunda etapa em Cuiabá. Assunto: fará uso da palavra para decorrer sobre tema ônibus de Cuiabá sem cobrador. Solicitação de Vossa Excelência, vereador Arnaldo Penha. Eu quero agradecer aqui o vice-presidente da Câmara, o Arnaldo Penha, por me convidar a vir aqui para eu estar falando em nome dos deficientes, que a falta do cobrador nos ônibus está muito difícil para os motoristas estar nos atendendo, tanto os deficientes como os outros passageiros, os idosos, as crianças e os jovens também, porque quando o ônibus está superlotado, ele tem uma dificuldade para estar vendo, né, enxergando as portas lá atrás que os passageiros descem, e para estar ajudando a gente também a subir no ônibus, né? Eu acho que o lugar dele ali como motorista, ele não deveria deixar, né? Porque eu fico imaginando ele sair daquele lugar dele ali com dificuldade, sendo que o foco dele é a visão dele ali na frente, e o cobrador poderia estar ajudando muito ele, né? E as rampas também dos ônibus às vezes estão quebradas. Esses dias eu fiquei em frente à escola das minhas crianças esperando o ônibus. As crianças saem 5 horas da tarde. Eu fui conseguir pegar um ônibus, era 15 para as 6. Porque o primeiro ônibus que passou, o motorista deu sinal para mim que a rampa estava quebrada. O segundo também, desculpa, que passou, a rampa também estava quebrada e deu sinal para mim, e parou e falou que estava sem cobrador, que o cobrador tinha descido num ponto atrás, né? E eu fiquei esperando o terceiro. Quando veio o terceiro já veio sem o adaptado, não era adaptado, sem adaptação. Então, quando eu fui chegar em casa, já era 6 horas da tarde. 1 hora num ponto de ônibus não é fácil para nós, né? Ficar esperando. E quem anda, não. Qualquer ônibus que passar pode estar pegando. E então eu estou aqui para falar, né, em favor de nós, os deficientes, e peço para que o bom senso de cada um do partido político que possa estar vendo isso, né? E eu quero falar também sobre as calçadas. As calçadas não todas são adaptadas. E na frente também, às vezes, de algum semáforo, tem a passarela, só que não tem um local para a gente passar. Eu mesmo me arrisco. Tem motorista que ainda fala, a calçada como? Se não tem um lugar para a gente passar. Eu me arrisco mesmo, olho para um lado e para o outro, se eu vejo que não tem carro, eu entro na frente. Mas eles não querem, né? Querem que a gente sobe nas calçadas. Calçada quebrada, asfalto, às vezes a gente encontra asfalto bacana que dá para passar. Aí fica difícil, né? Eu quero agradecer a todos, muito obrigada. Eu quero aqui agradecer a Elmara por te vir aqui prestar esclarecimento, porque eu falei na sessão passada a respeito dessa questão do ônibus, e eu continuo dizendo, eu não abro mão de que os ônibus têm que rever, os empresários teriam que rever essa questão de não ter motorista. Primeiro porque hoje os ônibus que estão aqui são ônibus muito velhos,
elas não estão adaptados, preparados para que o motorista possa dirigir sozinho, porque são ônibus que ainda a porta é lá atrás e o motorista não tem visão para enxergar as pessoas que estão entrando no ônibus. E isso faz com que os deficientes, as pessoas idosas, as crianças sofrem, correm risco até mesmo de acidente, correm risco de vida. Então, que os empresários teriam que rever essa questão. Tá, em outras capitais estão se adaptando, tudo bem, mas estão se adaptando os ônibus também. E aqui os ônibus ainda é antigo, não tem como implantar essa nova metodologia. Então, eu peço aos empresários que revejam essa situação urgente antes que aconteça coisas piores que já aconteceu no trânsito de Cuiabá. Então, eu quero agradecer ao Elmara por estar aqui, por uma pessoa que já sofreu com esse problema, que está aqui, do qual a gente está falando. A gente apenas trouxe ela para provar que o que a gente está falando, não está falando em vão, está falando com dados, porque realmente existe o problema e os empresários estão de vistas grossas, não estão enxergando, estão apenas querendo resolver o problema deles. E seria bom que eles conseguissem resolver o problema deles, mas resolvendo primeiro a situação das pessoas que usam o transporte coletivo, porque senão